Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas vai valer a pena, eu prometo. Eu tentei compilar aqui as funções mais básicas que tem dentro do Power BI para você montar um primeiro dashboard. Eu estou usando dados aqui que eu usei no vídeo anterior, então se você ainda não assistiu aquele vídeo, clica aqui em algum lugar, vai ter um cardzinho para te levar naquele vídeo lá, onde eu fiz o tratamento daqueles dados e a limpeza dos dados. São dados do preço de combustível médio no Brasil, de postos de gasolina, dados públicos da ANP. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar uma tabela, como criar filtros de data, filtros de categoria, como criar um gráfico de linhas por categoria, como você criar um gráfico de distribuição dos seus dados, mostrar o mínimo, o máximo, a média, uma tabela dos postos de gasolina mais caros para os mais baratos, e assim por diante. Então você vai ver que no final o seu dashboard vai ficar bem bonitinho, bem interativo para o usuário poder mexer, e espero que vocês gostem do conteúdo. Se sim, dá um like aqui no vídeo, curte, compartilha e fiquem ligados para mais conteúdos, tá bom? Vamos lá! Então agora que nós fizemos a limpeza e o tratamento dos dados, a gente vai vir aqui para o Power BI e a gente vai fazer o nosso dashboard, né? Criar alguns gráficos, algumas tabelas, filtros, para poder analisar esses dados, tá bom? Então são 3 passos importantes nessa análise de dados usando o Power BI. Então a primeira é a conexão com a sua base de dados, né? E posteriormente fazer a limpeza dos dados. Vocês viram que isso dá trabalho, leva tempo, dependendo de como está a sua base de dados, pode estar bem bagunçada, pode estar arrumadinha, de qualquer forma você vai ter que fazer alguma forma de limpeza ou tratamento desses dados, como a gente já fez. O próximo passo aqui que a gente vai fazer é criar essa visualização, né, de criar os gráficos e tudo mais que são necessários para a sua análise, e posteriormente, então, a última etapa é analisar os dados, né, o que esses dados eles estão te dizendo, né, qual a história que esses dados estão te contando, e mais importante, o que você vai fazer com essa informação. Né? Então esses são os 3 passos importantes dessa análise de dados aí. Tá? Para quem não é familiarizado com o Power BI, você vai ver que ele é muito fácil de mexer, ele é bem intuitivo, tá bom? Não compare ele com o Excel, ele é uma ferramenta diferente do Excel, tá bom? O Power BI é uma ferramenta de visualização e tratamento dos dados. Então você não consegue vir aqui, por exemplo, como no Excel, ir lá e digitar uma fórmula em uma célula, criar um... Não, é diferente. Você já tem os dados lá atrás, nos bastidores, conectado, e aqui você vai criar gráficos e tabelas para visualizar, para enxergar o que esses dados estão te contando, qual a história que esses dados estão te contando, tá bom? Então aqui nessa tela inicial você tem aqui uma área de trabalho, né? Essa parte em branco aqui. Você tem algumas abas do lado direito aqui que vai ajudar você na navegação e ao criar as visualizações, né? A primeira aqui são os filtros, e a gente vai ver um pouco mais como usar isso daqui, né? Por exemplo, você quer criar uma aba aqui, esse Page One, né? Quero criar aqui só para o estado de São Paulo, por exemplo. Então você vai vir aqui no filtro e você vai filtrar para que nessa visualização, nessa aba, eu só quero ver dados do estado de São Paulo, por exemplo. Para isso que serve essa aba. E você pode expandir ou esconder ela aqui, né? Visualizações são os seus gráficos, né? Que tipo de gráfico você quer criar? Quer um gráfico em barras? Um gráfico em linhas? Uma tabela? Um mapa? Tem uma série de coisas que você pode criar aqui e você pode inclusive baixar, mais visualizações lá na loja da Microsoft, tá bom? E do lado direito aqui, o último é a sua tabela ou a sua base de dados, tá bom? Aquela que nós criamos lá no Power Query. Veja o que tem lá, o valor de compra que nós criamos, o valor de venda, a margem, cadê aqui? Ó, margem por cento. Então, todas essas coisas aqui vão estar nessa aba chamada dados, né? Onde você vai clicar e arrastar, ou como que você vai visualizar esses dados. E aqui em cima, alguns botões na barra de navegação, né? Para você conectar com mais bases de dados, para você inserir algumas ferramentas de visualização, como caixa de texto e algumas coisas. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque a maior parte do trabalho foi feito na limpeza de dados lá atrás. O que a gente vai brincar agora é com as visualizações e com os dados. Bom, então vamos começar com uma coisa bem simples, né? Vamos pegar aqui e criar uma tabela para mostrar qual que é o preço do combustível por estado, tá? Para ver como que você enxerga isso daí. Então você pode clicar em um desses botões aqui, ó, tá vendo que tem tabela e matriz. Depois eu vou te mostrar a diferença, mas vamos clicar nesse aqui, tabela, ó. Ele cria uma visualização padrão, porque não tem nenhum dado ainda para você poder mostrar ali, né? Ele só criou uma visualização, você pode clicar e arrastar para o tamanho que você quiser, tá? E aí aqui, ó, ele abre, depois que você criou essa visualização, quando ela está selecionada, aqui, ó, colunas. Ou seja, que dados você quer mostrar nessa tabela?
No nosso caso, a gente quer mostrar o valor do combustível por estado. Então vamos selecionar aqui primeiro, ó, estado sigla. Você pode clicar e arrastar aqui para dentro das colunas, ó, dessa tabela. Ou você pode também clicar e arrastar lá dentro da visualização. Veja que ele criou uma coluna com todos os estados da federação, conforme está lá na minha base de dados, em ordem alfabética, a gente pode alterar isso. E agora eu quero o valor de venda, né? A gente viu que esse é o valor que o consumidor final paga. Ó. Posso clicar e arrastar para cá, ó. E aí ele vai aparecer aqui também, tá vendo? Mesma coisa. Só que veja que automaticamente quando você seleciona um valor, né, uma medida aqui para sua tabela, o Power BI automaticamente coloca a soma desse valor, ou seja, ele está mostrando aqui para o estado do Acre todos os combustíveis que ele computou nesse período estão somados aqui, ou seja, 4,50 mais 4,50 mais 4,50 mais 5 mais 6, por isso está dando 128 mil reais, não faz sentido nenhum. O que a gente quer ver aqui é a média, né? Então você pode mudar aqui nessa setinha, ó. Em vez de mostrar a soma, tá vendo? Ó? Você pode mostrar o mínimo, o máximo, o que você quiser, mas no nosso caso a gente quer mostrar a média, ó, em inglês que average. Tá? Então é isso que nós queremos ver. Então, ó, veja que para todos os estados da federação a gente tem aqui quais são os preços do combustível, né? Olha aí, ó. Se você quiser visualizar isso aqui do mais caro para o mais barato, ó, na tabela, veja que logo embaixo do título da coluna você tem essa setinha aqui, e eu posso clicar nela para organizar esses dados de acordo com do mais caro para o mais barato. Olha aí, ó. E aí a setinha fica ligada aqui, esse preto, para mostrar para você que é assim que ele está organizando os seus dados, né? Vou clicar e arrastar aqui, aí já mostrou todos os 25 ou 26 estados da federação, não sei se o Distrito Federal está aqui. Mas a gente pode ver que de cara a gente enxerga que o Acre é o estado que tem o maior preço do combustível, né? E depois a gente vai fazer análise, mas é interessante você, ao montar os seus dados, começar a se perguntar se faz sentido, porque pode ter um problema no seu tratamento de dados, na sua limpeza de dados, né? Aqui eu acredito que faz sentido, porque o Acre é um estado um pouco mais distante de outros grandes centros, então eu imagino que o combustível para chegar até lá tem um custo de transporte mais alto do que outros estados, e por isso o preço médio de combustível é mais alto. Então na minha cabeça faz sentido, né? O estado de São Paulo aqui, ó, é o mais barato, depois Paraná, Paraíba. Então, aparentemente é plausível, né? Faz sentido, então dá para eu ter uma confiabilidade nos dados como eles estão sendo apresentados. Mas lembra que essa média aqui que ele está mostrando é a média para os 3 anos, de 2019, 2020 e 2021. E não faz tanto sentido, né? Porque em 3 anos o preço do combustível variou demais, principalmente no Brasil. Então, se eu quiser ver o preço de combustível, a média do preço de combustível por estado para um ano específico, ou para um mês específico, ou para um período específico, é interessante ir para o meu dashboard e colocar um filtro de data para o usuário poder brincar com isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro. Ó. Aqui nas minhas visualizações, ó, tem esse ícone aqui chamado Slicer, né, que é filtro. Se você clicar nele, ele vai criar uma tabelinha aqui padrão, igual a gente fez com a tabela. Eu vou clicar e arrastar, né? O que eu quero filtrar? Data da coleta. Ó. Clico e arrasto para cá e pronto. Ele criou um filtrozinho para mim. Ó. Eu vou clicar e jogar aqui para cima. Vou dar uma ajustada no tamanho, tá? Olha aí. Ups. Aí. Então, agora eu consigo clicar e arrastar. Tá vendo que automaticamente ele identificou que isso é uma data e ele cria esse filtro com o clique e arraste aqui para eu ver de quando até quando. Né? Eu posso até selecionar aqui, por exemplo, manualmente aqui a data que eu quero. Tá vendo? Ó. E aí quando você seleciona, pode ver que todo o período, ó, Acre 542, se eu seleciono só 2022, por exemplo, ó, vamos mais perto. Olha como subiu o preço do combustível à média. O Acre ainda está sendo o estado mais caro, né? Os outros podem ter variado, mas o preço subiu bastante, tá bom? Uma outra coisa que nós precisamos fazer, ou que eu quero fazer, eu quero mudar a cara desse filtro aqui. Tá? Cada visualização no Power BI, você tem aqui 3 abas, principalmente, aqui nessa coluna de visualização. Você tem aqui as informações, ou os dados. Na segunda aqui você vai ter a configuração de formatação, tamanho da fonte, a cor e outras opções. E no final aqui você tem algumas outras opções para alguns gráficos
que te ajudam a analisar um pouco melhor. Por exemplo, você pode pôr uma linha ali vertical de média num gráfico de linha, por exemplo. Vai estar aqui nessa opção. Mas geralmente a gente fica entre essas duas primeiras aqui. Ó. Primeira, quais dados eu estou usando para aquela visualização, nesse caso a data da coleta. E a segunda aqui então é formatar aquele visual. Então é aqui que eu vou vir para mudar a cara desse filtro aqui. Vou vir nessa aba geral aqui, ó. Desculpa, nessa aba de visualização, nessa primeira aba visual aqui, ó, eu tenho aqui a opção que estilo de visualização. Tá vendo que ele tem essa aqui, between, né, que é o entre um e outro. Eu posso mudar aqui, ó, lista vertical. Olha como ele muda lá, ó. Todas as datas que eu tenho nesse formato aqui de lista vertical. Ou eu posso colocar esse aqui, ó, data relativa, ó. Posso colocar aqui para o cara filtrar, ou para o usuário filtrar aqui, né, as últimas um ano, por exemplo, ó. Olha lá, ele filtra. Ó, 2023 fevereiro a 2022 fevereiro. Tá? O que eu gosto é esse cara aqui. Para essa função eu gosto desse aqui, ó, lista vertical. Tá? Só que pode ver que ele criou uma lista com todas as minhas datas. Eu não quero, quero compilar isso daí de uma forma mais fácil de poder navegar. Então eu vou voltar aqui nessa primeira opção e ao clicar na setinha aqui, ó, veja que quando os dados são no formato data, você tem a opção da data crua, como ela veio lá na sua base de dados, né, 2/1 de 2019, ou você tem essa opção aqui, ó, hierarquia de datas. Né? Algumas vezes faz sentido uma ou outra. Nesse caso, eu vou te mostrar o que acontece quando você seleciona esse aqui, ó, lá, hierarquia de datas. Olha como ele organiza legal. Ó. Ele organiza por ano, depois por trimestre, mês e dia. Tá? Então, para uma função de filtro, eu acredito que é legal. Mas, por exemplo, aqui, ó, trimestre. Para mim, análise específica, para empresas, por exemplo, faz muito sentido. Para mim, não faz tanto sentido. Então, eu posso vir aqui, ó, tá vendo o xizinho do lado aqui de cada passo de hierarquia? Eu posso excluir, ó. Olha lá, olha que legal. E agora, quando você clica no ano, você pode filtrar manualmente, ó, quero ver o mês de janeiro de 2021. Ele mostra o preço do combustível. Fevereiro, olha lá. E vai mudando a sua visualização de acordo com aquela seleção. Tá? Quero ver só 2022. Então eu gosto desse estilo de visualização em lista, porque te dá uma opção de navegação melhor. Né? Eu vou diminuir essa visualização aqui. Ups. Só selecionar ela, clicar e arrastar, aí você vai organizando as suas visualizações aqui. Tá? Vou diminuir também a largura disso daqui, ó. Veja que esse nome ficou bem grande, né? Average of valor de venda, né? Eu posso mudar o nome desse cabeçalho aqui. É só dar 2 cliques aqui, ó. E você pode mudar. Eu vou pôr aqui, ó. Média, preço médio. Pronto. Olha lá. Em vez de estado sigla, vou chamar de UF. Aí, ó. Só para ganhar espaço, né? Não preciso muita complicação. O que eu quero ver é o estado e o preço. Tá bom? Agora, uma segunda visualização interessante é criar um gráfico para mostrar ao longo do tempo. Né? Primeiro a gente fez aqui uma análise de categoria, né? Cada estado, qual que é o preço médio de combustível. Agora é legal a gente ver uma análise ao longo do tempo, como que esse preço se comportou. Então a gente pode fazer alguns gráficos diferentes. No meu caso, eu quero usar esse gráfico aqui do tipo linha, né? Então vou selecionar aqui o gráfico do tipo linha. Opa! Viu que ele mudou aquela minha primeira tabela porque eu estava com ela selecionada. Então eu cliquei na linha e ele mudou aquela tabela para uma visualização linha. Eu vou dar um voltar aqui em cima, ó, nosso bom e velho Ctrl Z. Não é isso que eu quero, né? Eu vou clicar aqui fora, ó, e aí eu vou clicar no gráfico linha. Ó. Ele cria um gráfico linha ali. Vou aumentar o tamanho e para o gráfico linha, veja que ele tem várias opções do que você pode jogar ali dentro, né? Ó, no eixo X, que valores você vai colocar? No eixo Y, você pode ter um eixo Y secundário, né? Você, por exemplo, pode mostrar o preço da venda e o preço da compra no mesmo gráfico, né? E legenda aqui se você quiser quebrar isso em várias linhas, por exemplo, por estado ou até por cidade, que vai ficar muito poluído o meu gráfico, talvez a gente não vai fazer isso, mas eu vou mostrar como fica. No eixo X, então, eu vou colocar aqui, ó, data da coleta. Tá? Criar um pontinho ali só, opa, desculpa, no eixo X, não no eixo Y, perfeito. Tá? Ele não tem nenhum dado para mostrar aqui ainda, o que eu quero ver? Valor de venda. Vou clicar e arrastar aqui
do meu eixo Y. Tá? Ah, ops, vou aumentar aqui um pouquinho. Beleza. E veja que é a mesma coisa aqui, ó. Ele tem que tomar cuidado com isso. Ó. O gráfico ficou meio estranho, né? Porque ele jogou aqui a soma de todos os valores de venda para aquele período. Né? Então ele pegou lá, por exemplo, aqui, olha lá, 14 de junho de 2022. 46 mil, não, tá errado. Ele está somando tudo. Eu quero a média. Então, mesma coisa, a gente vem aqui e muda aquele valor para média. Olha lá. Agora sim está aparecendo um gráfico que faz mais sentido, né? Como que o preço médio do combustível ele se comportou ao longo do tempo no Brasil. Tá? E a data, veja que ele está mostrando cada pontinho de data como um ponto aqui no meu gráfico mesmo. Né? E assim como a gente fez no filtro lá, eu posso mudar essa opção aqui para mostrar hierarquia de data. Ó. Tá? E eu posso tirar aqui, ó, não quero ver os dias, por exemplo. Ele vai dar uma limpada no meu gráfico, tá vendo? Não me interessa, eu quero ver só o ano e vou até tirar o trimestre aqui, ó. Ano e mês, ó. Então eu vejo que em agosto o preço médio do combustível era 3,48, olha lá. Não tenho nenhuma informação em setembro de 2020, tá vendo, ó? Julho, agosto, outubro, novembro, e a gente vê como o preço ele vai se comportando, tá? Como eu falei aqui da legenda, né? Se você quer ver, por exemplo, por estado da federação, você pode clicar e arrastar aqui na legenda. Vai ser uma salada aqui dentro. Ó. Por quê? Temos 26 estados, né? Mas aí você consegue ver para cada ponto desse aqui qual que era o preço médio do combustível. Tá? Talvez para estado não faz sentido, mas eu acho que a gente tem uma opção aqui que é a região. Olha lá, região sigla. Vamos ver como é que fica? Olha lá com um pouco mais limpo para a gente poder enxergar. Né? Então a gente pode ver aqui o centro-oeste, norte, nordeste, sul e sudeste. Tá? Então fica um pouco mais limpo, mais fácil de a gente enxergar. Tá? Eu vou jogar esse gráfico aqui, vou diminuir um pouco o tamanho dele. Né? Ops, ele não precisa ser tão grande assim, mas a gente vai mudar um pouquinho. Meu mouse não está me ajudando hoje. Deixa eu mudar um pouquinho a formatação de algumas coisas aqui nesse gráfico. Aí, pronto. Beleza. Eu vou jogar ele aqui em cima. Ó. E veja que uma das belezas do Power BI, né, é como as coisas são responsivas, né? Então, se eu mudar aqui o filtro, por exemplo, aqui 2022 somente, ó, ele não somente filtra essa tabela, mas filtra também o meu gráfico aqui, ó. Tá? E da mesma forma, se eu clicar aqui, por exemplo, só no estado do Ceará, ó, ele automaticamente vai filtrar o meu gráfico do lado direito também para só mostrar. Ele está mostrando Nordeste, porque o Ceará está dentro da região Nordeste, mas ele só está mostrando dados aqui do Ceará. Tá? Então, essa é uma beleza aí. Vamos mudar algumas coisas aqui na cara. Por exemplo, essa legenda aqui, ó, eu não gostei que ficou aqui em cima, eu quero pôr do lado direito. Então, como que a gente faz para mudar isso? Igual nós fizemos com o formato data, né? Eu selecionei essa visualização. Aqui nessa primeira aba aqui eu já mudei os dados, beleza. Na segunda aba eu vou mudar a formatação. É aqui que eu vou brincar com a cor, tamanho de fonte e tudo mais. Tá? Então, legenda, por exemplo, tá vendo que está ligado? Ó? Se eu desligar, o que acontece? Ele simplesmente tira a legenda. Não faz sentido. Eu quero que tenha uma legenda ali, mas eu quero jogar ela para o lado direito, né? Ó, a posição aqui, ó. Esquerdo, top left. Eu quero jogar isso para a direita. Então, eu vou jogar aqui, ó, center right. Olha lá. Para mim fez mais sentido. Então, joguei aqui. O título do gráfico, né? Veja que está um título lá que ele usa o nome das medidas que você usou lá. Average of, valor de venda, by, year, month, and region. Muito complicado esse título aí, né? Vamos simplificar isso. Aqui tem uma opção chamada título, né? Que está aqui nessa abinha general aqui, ó. Geral. Várias versões do Power BI, talvez vai parecer um pouquinho diferente, mas o nome aqui vai ser a mesma coisa e você vai facilmente achar aqui, né? Então aqui, ó, o que vai ser o meu título? Eu vou mudar todo esse cara aqui, vou apagar e vou colocar aqui preço médio por região. Pronto. E eu quero que seja centralizado. Você pode fazer o alinhamento aqui do texto, ó lá, preço médio por região. Tá bom? Uma outra coisa que eu quero fazer também, ó, eu não quero mostrar aqui
no eixo de baixo o título aqui, né? Ele está mostrando aqui que é um ano, mas está muito óbvio para mim que esse daqui é o ano. Então eu posso excluir só o título aqui nessa opção aqui da formatação, né? Então quem é esse cara? Esse é o meu eixo X, né? Então aqui dentro, ó, olha lá, ó, título do eixo X, ligado ou desligado? Eu quero desligado, ó lá. Ele tira, tá vendo? No meu eixo Y aqui, ó, eu também vou tirar esse cara, porque no meu título eu já deixei claro que eu estou mostrando o preço médio do combustível. Tá? Então isso aí só está ocupando espaço e simplificar faz sentido. Né? Então preço médio por região. Ó lá. E uma outra coisa que eu vou mudar aqui, né? Tá vendo que o nome desse título aqui da legenda é região sigla. Né? Tá ocupando espaço no meu gráfico aqui. Eu quero mudar isso, então eu posso clicar duas vezes aqui, ó. Mudar isso aqui somente para região. Pronto, olha lá. Ganhei mais espaço de gráfico e menos espaço aqui na legenda. Bem bonitinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu quero criar um gráfico igualzinho, só que em vez de quebrar ele por região, eu quero quebrar ele por tipo de produto, porque na minha tabela nós temos lá gasolina, etanol, diesel. Então vamos fazer isso. Ó. Eu posso copiar e colar o mesmo gráfico e só mudar a informação que vai quebrar as linhas ali. Então, ó, com ele selecionado, eu dou um Ctrl C, clico aqui fora, ó, Ctrl V, olha o que ele faz. Ele cria um gráfico idêntico. Deixa eu jogar esse cara aqui. E eu vou mudar os dados que eu estou usando aqui. Ó. Na legenda, em vez de região, ó, eu vou excluir esse cara aqui. E o nome da informação que eu quero é produto. Ó. Então eu vou clicar e arrastar esse produto aqui na legenda. Ó, e jogar aqui. Olha lá. Como mudou bem o meu gráfico. Né? E uma outra coisa que eu gosto de fazer quando eu estou usando um gráfico temporal, né, se possível, é isso daqui, ó. Jogar um em cima do outro, porque é muito mais fácil para o usuário fazer a comparação, né, ó, em 2020, 2020, um em cima do outro, apesar de que a gente vê que a legenda aqui está ocupando bem mais espaço do que aqui em cima, tá? Mas uma das coisas que a gente pode ver, olha essa linha rosa, ó, gasolina aditivada, ela só começou a aparecer no meu gráfico em outubro de 2020. Olha lá. Então, eu não sei se antes disso não tinha dados da gasolina aditivada, ou se a gasolina aditivada só começou a ser vendida em outubro de 2020. Claro que isso não é verdade, a gente sabe que não. Mas eu estou mostrando para vocês que quando você começa a criar as visualizações, você vai ver alguns problemas com seus dados e você vai tentar identificar o porquê. Né? E é importante você responder essas perguntas, tentar entender com quem coletou os dados, ou tentar entender isso através da sua base de dados, porque aí sim os insights que você vai ter, a história que você vai contar faz mais sentido. Tá? Então, isso é interessante. Talvez, como eu falei, tinha muitos dados na minha planilha, no meu banco de dados, que estavam sem data. Então, às vezes, talvez aqueles dados eram exatamente da gasolina aditivada, por isso que eles não estão vindo para cá, porque não tinha data e eu filtrei para tirar aquilo lá que não me interessava. Então, eu posso voltar lá no CSV e dar uma olhada. Tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou diminuir o tamanho dessa fonte aqui. Ó. Tá vendo que diesel, gasolina, tá grandão aqui, ocupando muito espaço. Né? Então eu posso selecionar esse gráfico, ir lá na aba formatação, né? Eu vou vir aqui na legenda, ó, e aqui em texto, eu vou diminuir o tamanho. Olha lá. O mínimo que ele deixa é 8, mas pelo menos já me ajudou a ganhar um espacinho aí para isso. Tá? Então, em qualquer ponto aqui, ó, eu posso visualizar, né, como que está o preço de combustível por produto e aqui em cima por região. Olha que legal. Tá? Uma outra coisa que é muito importante a gente fazer, na verdade uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para entender a nossa base de dados, o que que é? Saber qual que é a média, saber qual que é o range, né? Ou seja, qual que é o valor mínimo e qual que é o valor máximo que a gente está trabalhando. Essas informações são informações estatísticas, mas que nos ajudam a saber um pouco mais sobre o nosso banco de dados. Por exemplo, aqui no Acre eu estou vendo que o preço do combustível é 5,39, mas eu não sei se essa amostra está muito próxima uma da outra, né, dos dados que foram coletados. Pode ser que em algumas cidades do Acre o combustível seja R$2, em algumas cidades seja R$10, e aí a média é 5,39. Então tem que tomar cuidado, porque média é média. Né? Então, vamos enxergar isso daí. Tá? Como que eu faço? Eu vou criar aqui uma figurinha, né? Ou um card, como ele chama aqui. Ó. Vou clicar aqui, ele criou um card. Tá?
E o que eu quero ver? No meu caso, eu quero ver o valor de venda. Vou clicar e arrastar aqui, ó lá. Tá? E eu posso, em vez de ver a soma, né? Ó, eu posso ver o mínimo. Olha lá, cadê? Ó, o mínimo, tá? E eu posso ver o valor máximo também, ó. Deixa eu ver se eu consigo substituir. Ele não deixa, né? Mas aqui tem uma opção que é esse cartão aqui com múltiplas informações. Vamos selecionar esse cara, tá? Só para mostrar para vocês como é que fica, ó. Então aqui eu tenho soma do valor de venda, eu não quero, quero o valor mínimo primeiro, ó. Olha lá. Então o mínimo foi R$ 2, bem que eu acertei, mas não deve ser no Acre, né? Lembra que ele está filtrado em todos os estados da federação. Eu posso usar o mesmo dado aqui de valor de venda, ó, clicar e arrastar como uma segunda linha, só que em vez de soma eu quero agora o que? O máximo. Olha lá. Então, quer dizer que o meu combustível está indo de 2 a 9. Olha o tamanho desse range, hein? Está indo de 2 a 9. É muito grande essa distância entre o mínimo e o máximo, né? E eu vou pôr um terceiro aqui, que é a minha média, né? Vamos mostrar a média total de todos os estados para todo o período selecionado. Ó, então, que bate com esse total da tabela. Você vê aqui o total da tabela 4,58, ó, a média é 4,58. Mas eu sei que o mínimo é 2, o máximo é 9. Deixa eu ver como é que fica. Isso, assim que eu quero, ó, bonito. Eu vou mudar aqui, ó, o título desse cara para mínimo. Fica mais fácil ali. Média. E aqui o máximo. Olha lá. E aí nós conseguimos. Lembra que esse gráfico, essas informações estão vindo de 2019 a 2022. Eu acredito que esse R$ 2 seja lá em 2019. Vamos ver, ó. É isso mesmo, ó. Se eu for para 2020, tem um R$ 2 lá também. 2021 também, 2022 aumentou um pouquinho mais para R$ 3 o valor mínimo. Tá? Mas isso me ajuda a ver então qual que é o range, né, dos meus dados. Isso me ajuda a entender que essa média aqui não está muito concentrada, não está indo de 4 a 5, não, está indo de 2 a 9. Tá? Então tem que tomar cuidado quando a gente visualizar essa média aí. Tá? Uma outra coisa que eu vou colocar, já que eu tenho esse cardzinho aberto aqui, ó, eu vou clicar e arrastar, vou colocar de novo do valor de venda, que outras informações eu quero ver. Ó, uma delas é esse count, né, ou seja, para todo o período selecionado, veja que eu tenho aqui, ó, 3 milhões de postos de gasolina foram, o preço foi coletado. Esse é o tamanho da minha amostra. Tá? Esse é o tamanho da minha amostra. Tem muito mais postos de combustível, tem muito mais dias no ano, tem muito mais cidades, enfim, é só uma amostra de todo o Brasil. Mas é legal a gente ver e saber estatisticamente, né, qual que é o tamanho da nossa amostragem aqui. Eu vou mudar isso aqui. Ops. Vou mudar isso aqui para tamanho da amostra. Tá? E uma outra coisa que eu vou colocar aqui, né? Já que a gente colocou a média, vamos colocar aqui o desvio padrão. Vou mudar aqui para desvio. Tá? Esse desvio padrão é uma medida estatística muito importante para análise também. Né? Na média, um valor qualquer que eu selecionar dos meus dados, ele vai estar quão distante da média total. Tá? Então isso me ajuda a ver também, ou até prever um pouquinho, dependendo dos parâmetros que eu estou usando, qual o valor que eu posso esperar se alguns critérios forem selecionados. Tá? Então, deixa eu só... Beleza. Olha lá. Então um cardzinho legal para a gente poder ter assim, de bate pronto para alguma seleção que eu fizer aqui. Olha lá. Qual que é a média, qual que é o desvio padrão, qual que é o mínimo, a máxima e o tamanho da minha amostra. Tá? Um outro filtro que eu vou colocar aqui também, assim como a gente fez esse filtro de ano aqui, e nós temos aqui visualização para região e por produto, eu quero adicionar filtros para o usuário poder filtrar também por região e por produto. Né? Então eu posso selecionar esse filtro aqui que eu já criei, ó, dar um Ctrl Z, Ctrl C, desculpa, e Ctrl V, ó, né? E em vez de mostrar a data aqui, ó, vou excluir esse campo aqui e eu vou jogar aqui.
Cadê? Região. Aqui, ó. Vou mudar o nome aqui para região. E ao invés de mostrar nesse formato aqui de lista vertical, né, eu quero mudar o estilo disso daqui. Onde que a gente vai? Ó, o filtro selecionado. Vou lá na minha abinha de formatação. E eu vou mudar isso aqui. Ó. Em vez de ser um estilo de lista vertical, eu vou selecionar a segunda opção aqui. Ó, Tile. Ó, ele mudou um pouquinho o formato. Eu posso agora diminuir e aumentar o tamanho. Olha o que ele faz. Olha lá. Então assim fica mais fácil para o usuário, né? Eu vou ter que movimentar um pouco essas visualizações aqui para caber na tela, né? Muito bem, então com esse filtro aqui nessa posição, né, agora que está arrumadinho aqui, veja que eu estou filtrado só 2020 aqui, deixa eu limpar aqui, e aí você consegue facilmente filtrar para uma região ou outra, olha aí, ó. E você consegue ver como o preço dos combustíveis se comportaram. E eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e em vez de mostrar a região, deixa eu organizar bonitinho, eu vou mostrar o produto, ó. Clique e arrasto o produto aqui para o meu campo de informação, olha lá. Eu vou diminuir o tamanho, porque eu quero vou diminuir o tamanho da fonte aqui, né? Igual a gente fez lá com o gráfico na legenda, ó. Tá selecionado o meu filtro, vou lá na aba de formatação, aqui valores, ó, em vez de 10, ó, vou diminuir para 8 aqui, olha lá. E aí eu consigo visualizar só o preço da gasolina, por exemplo, para todos os meus gráficos, como é que o preço da gasolina se comportou na região sudeste, por exemplo, olha lá. Tá? Aí eu vejo, ó, região sudeste, 5,7 o preço médio, ao longo de todos esses anos, né? Se eu quero ver só 2021, por exemplo. Olha lá, o preço estava mais alto, 5,77. Consigo ver nos meses como que esse preço se comportou e assim por diante. Eu quero mostrar para vocês como fazer um gráfico de distribuição, né? Para ver como que as amostras que foram coletadas, né? Quantas amostras tem o valor de R$4, quantas amostras tem o valor de R$5. Isso também me ajuda a ver a distribuição dos meus dados. Aí eu vou mostrar para vocês como fazer isso e por quê. Então eu vou clicar aqui nesse gráfico de colunas, né? É esse o gráfico que eu vou utilizar aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Opa. Vou fechar esses filtros aqui por enquanto, só para ter mais espaço de tela. Então, para o gráficos de coluna, o que eu quero ver? No eixo X, eu quero ver o valor do combustível. Então, vou selecionar aqui o valor de venda. Vou arrastar e jogar aqui no valor de venda, no eixo X. E o eixo Y também vai ser o valor de venda. Olha aqui, ó. Só que, em vez de ser a soma do valor de venda, eu quero que seja a count. Conta quantas vezes esse valor apareceu. Olha lá. Então veja que ele mostra para mim, a gente vai limpar um pouquinho mais, mas só quero mostrar para vocês o seguinte, como que está a distribuição dos meus dados. Veja que o meu valor médio é 5,12, ó, tá vendo? Mas veja que o maior número de amostras que foram coletadas estão aqui, ó, entre pouco menos de 4, 4 e 4,50, ó, tá vendo? E aí então a gente chega na média, e aí começa a ficar o rabo um pouquinho mais curto ali da minha distribuição de dados. Tá? Então veja que o valor de R$3, por exemplo, que era o meu mínimo, não tem quase nenhum posto de gasolina que mostra aquele valor. O máximo a mesma coisa, pouquíssimos postos. Né? Então veja que os meus dados estão bem concentrados primeiro aqui nessa região de R$4 e R$5, e depois então esse rabo mais curto que vai começar a distribuição um pouco mais abrangente aqui para o meu lado direito. Tá? O que eu quero fazer, eu não quero ver cada valor separado, 4,50 é uma coluna, 4,52 é uma coluna. Não, eu quero colocar isso daí de uma forma mais limpa para poder visualizar. Tá? Como é que eu faço isso? Eu posso criar o que o Power BI chama de grupos, né? Grupos de dados. Então, se eu vier aqui no valor de venda, ó, eu vou nos 3 pontinhos do lado direito, ele me dá algumas opções. Uma dessas aqui é esse aqui, ó, novo grupo. Tá? Então vou clicar nessa opção e ele vai abrir essa janelinha mostrando aqui que tipo de grupo eu quero criar, né? E eu quero criar exatamente essa opção que está aqui. Ó. Ele tem algumas opções, né? Seja uma lista ou bin. Eu quero selecionar essa opção bin, é como se fosse baldes, né? Então eu quero falar para o Power BI agrupar valores, em vez de mostrar cada valorzinho 4,50, 4,51, 4,50, não, eu quero que você agrupe todos os valores de 4,50 a R$5 no mesmo balde, no mesmo grupo, tá? É isso que bin
representa, tá? Então aqui ele vai falar aqui, ó, qual que é o tamanho desses bins, né? E eu vou falar para ele aqui, eu quero que seja de 50 centavos. Tá? Ele já mostra que o valor mínimo e máximo, vou dar um OK. E ele criou um outro, aqui ó, ele criou uma nova medida aqui embaixo, tá vendo que tem um símbolo um pouquinho diferente, esse quadradinho aqui, porque são baldes, grupos diferentes, né? E em vez de usar esse valor de venda aqui em cima, aqui no eixo X, ó, eu vou substituir por esse cara, ó, veja o que vai acontecer. Deixa eu tirar esse aqui. Olha lá. Bem mais limpo para a gente poder visualizar, tá vendo? Então vejo quantos valores estão aqui entre R$3,50 e R$4, ó. 56 mil valores coletados. Tá? Então isso me ajuda a visualizar a distribuição dos meus dados, aquela curva de Gauss que a gente aprende na aula de estatística lá. Bom, eu vou dar só uma limpada nesse gráfico aqui para ficar mais bonitinho, vou mudar o título dele lá, né? Vou vir aqui na aba de formatação, geral, título. Eu vou mudar o título aqui para distribuição. Distribuição. Vou centralizar esse título. Eu vou manter o título aqui dos cabeçalhos, tá? Mas eu vou mudar aqui para preço médio. E aqui eu vou apagar esse título aqui porque eu não preciso dele. Tá? Então vou tirar aqui o título dele. Olha lá. Então eu sei que essa distribuição da minha amostra, né? Vou mudar até o título lá para colocar distribuição estatística. Pronto. Aí a gente já sabe do que se trata. Bom, vou jogar esse gráfico aqui para baixo e eu posso ver como que é isso de acordo com os diferentes filtros que nós criamos, né? Veja que aqui já está filtrado para região sudeste, gasolina. Né? Se eu tirar o filtro aqui do sudeste, ó, eu vejo como que esse gráfico ele se comporta. Ó. Vamos ver. Olha a região centro-oeste como é diferente. Ó. Olha que interessante. Muito aqui entre R$4, mas também tem uma distribuição alta aqui entre R$6,50 e R$7. Ó. Mas a gente está olhando para todos os períodos de tempo, né? Talvez não faz sentido. Vamos ver só 2021. Olha lá. Ó, a gente pode ver que os estados eles têm uma distribuição bem diferente. Ó. Tá vendo? Olha o sudeste, o sul, a região sul, como é bem bonitinha a distribuição aqui. Né? Então, isso é interessante para a gente ver a distribuição desses preços de combustível. E eu vou adicionar uma nova coluna nessa tabela aqui. Para isso, eu seleciono a tabela. Eu venho aqui na margem porcentagem, né? E jogo aqui como uma nova coluna na minha tabela. Se eu arrastar, eu vou ver que está aqui do meu lado direito. Novamente, né, ele mostrou a soma e eu quero a média. Então, eu seleciono esse campo e clico aqui na média. Vou mudar o nome aqui, em vez de ser average, vamos chamar de margem, ou vou até diminuir ainda mais. Margem porcento. Tá? Eu ocupo menos espaço aqui. Em vez de mostrar duas casas decimais, né? Eu quero mostrar somente uma casa decimal. Então, para fazer isso, eu posso selecionar esse campo aqui que eu chamei de margem porcento, né? E vejo que aqui em cima ele mostra as informações de formatação daquele campo. A gente já tinha selecionado porcentagem. Aqui, ó, duas casas decimais. Eu quero uma só. Ops. Aí. E aí ele mudou, então, para um só, né? Uma outra coisa que eu posso fazer é diminuir a largura dessa coluna aqui, ó, clique e arrasta lá no cabeçalho, e aí você ganha mais espaço no seu dashboard. Aí você precisa mexer nas outras visualizações. Perfeito. Essa distribuição estatística eu vou jogar aqui para cima, está mais próxima aqui da minha média, mínimo e máximo, e aqui embaixo então eu vou adicionar uma tabela mostrando os postos de combustível. Então eu vou adicionar uma tabela que ele chama aqui de matriz. Né? Essa matriz ela te dá um pouco mais de opções para você visualizar os seus dados, em vez de ser uma tabela simples com linhas e colunas. Ele dá alguns botõezinhos ali para você expandir ou diminuir o tanto de informação que você mostra. Deixa eu mostrar como é que é. Muito bem, então com a tabela que eu acabei de criar aqui, essa matriz, né, selecionada, eu vou clicar e arrastar então o nome do meu posto de gasolina nos meus dados, é conhecido como revenda. Então eu vou clicar e arrastar aqui no primeiro campo, que são as linhas, olha lá, ele traz o nome de todos os postos de gasolina.
que mais que eu quero ver? Então eu quero ver primeiro o valor de venda. Então vou jogar aqui nos valores. Tá? Eu consigo clicar e arrastar aqui as minhas colunas, né? Mesma coisa, valor de venda, o que eu quero ver? A média, né? Então vou selecionar aqui a média. Eu vou mudar o nome aqui para preço. Ops. Preço médio. O que mais que eu quero ver daquele posto de gasolina lá, por exemplo? Posso ver o estado. Ó, então posso adicionar aqui como valor, lá. Qual estado, né? Vou chamar aqui de UF. Posso trazer também qual que é a margem daquele posto de gasolina ali. Mesma coisa, né? E eu quero ver aqui então a média, né? Vou mudar aqui para a média. E você pode criar uma tabela dessa forma, assim, com várias informações sobre cada posto de gasolina. Por exemplo, vou adicionar aqui também o CNPJ. Olha lá. Muito bem. E eu quero mostrar o que então? Quais são os postos que têm o combustível mais barato, né? Então, para ordenar os itens da minha lista, eu posso clicar nessa setinha preta aqui, ó. Posso fazer por ordem alfabética, por exemplo, por estado, ou do maior para o menor para a margem, mas no meu caso eu quero o preço médio. Então eu clico nessa setinha para baixo. Veja que ele vai puxar por padrão, né? Do mais alto para o mais baixo. Eu vou clicar novamente na setinha e ele vai fazer o inverso, do mais barato para o mais caro. Então eu consigo ver aqui para o período selecionado, né? Que aqui no meu caso eu não filtrei nada. No meu caso que não tem nada filtrado, né? Tanto quanto para produto, região ou ano. Então, no geral, no total, para as amostras coletadas, então esse posto aqui, San Marino de Rio Claro, em São Paulo, mostrou o preço mais baixo na média. Tá? Mas se eu quiser afinar um pouco mais essa busca, né, e ver, por exemplo, qual posto que tem o combustível mais barato na região sudeste em 2021, olha lá. Então foi esse posto aqui de Hortolândia, preço médio de 3,20. Né? Não tem a margem aqui, provavelmente porque esse posto naqueles dados não foi divulgado o valor de compra deles, né? Só o valor de venda, mas tem aqui ó, o CNPJ e o preço médio dos combustíveis para cada um desses postos de gasolina. Tá? E aí eu consigo ver aqui, de novo, lembra que os filtros que você utiliza aqui em cima, ele afeta todas as visualizações. Né? Então eu consigo ver aqui os estados para aquela seleção que tem o menor preço médio, como que o preço ele se comportou ao longo dos meses, nesse caso aqui por região, e por combustível vai ser exatamente o mesmo, né? Mas se eu mudar aqui a visualização, por exemplo, para o etanol, olha lá, é outro posto de gasolina que tem um preço mais barato, né? Eu consigo ver aqui então minha distribuição, tá bom? Então, esse foi um básico assim, né, para mostrar como que você monta um dashboard ali bem bonitinho, bem interativo para o usuário, com informações importantes, informações que vão valer na sua análise, e com uma base de dados. Lembra como vieram os dados? Em arquivos CSV, todo bagunçado, arquivos separados, mas a gente fez o trabalho nos bastidores de limpar os dados, tratar eles, viemos aqui, criamos as visualizações, formatamos os gráficos, e em pouco tempo você consegue, então, através do Power BI, criar essa ferramenta de visualização, esse dashboard, que tem um visual bonito e que é fácil para o usuário mexer, né? Bem interativo e facilmente você consegue extrair informações que você está buscando na sua análise, tá bom?